Olá, tudo bem com você? Continuando aqui o estudo do livro O Grande Conflito, edição missionária, que em 2023 e 2024 vamos entregar aí aos milhões em todo o planeta. Inclusive já peço e continuo insistindo para que você se una a mim, a nós, em oração por esse projeto. Muitas e muitas pessoas vão receber essa mensagem, que ao longo das décadas tem trazido grande impacto na vida das pessoas. A minha vida foi impactada por esse livro. A mensagem dele é muito forte, contundente e tremendamente atual. Então, ore por esse projeto para que as pessoas que realmente precisam receber essa mensagem a recebam no próximo ano, nesse projeto chamado Impacto Esperança. Dando aqui a minha pequena contribuição, tenho gravado pequenos vídeos com um resumo de cada capítulo, na intenção de estimular você a, além de distribuir o livro, estudá-lo também, relê-lo, se for o caso, antes de ir às ruas, aos semáforos, às casas, aos lugares aonde Deus o levar para apresentar essa mensagem. Estamos já no capítulo 9, que tem como título aqui nesta edição Suíça, e ele focaliza então outro reformador. Já falamos sobre Lutero, sobre John Huss, outros reformadores, e neste momento vamos falar sobre Ulrico Zwinglio e o trabalho que ele fez ali na Suíça. Eu vou ler alguns trechos que eu grifei aqui no capítulo e depois comentar alguma coisa aqui com você, lembrando que no fim deste vídeo, no fim deste comentário, acompanhe até o final, eu vou colocar aqui 2 vídeos que eu gravei uns 6 anos atrás, quando estive na Suíça. E lá preguei, fiz uma semana de pregações em Zurique e também em Genebra. Acompanhe aí, eu entrevistei lá um pastor brasileiro que trabalha em Zurique e gravei também um vídeo em frente ao Museu Protestante e à Catedral Protestante, que é mencionada aqui neste capítulo, tá bom? Vamos lá. Algumas semanas depois de Lutero nascer na cabana de um mineiro na Saxônia, Ulrico Zwinglio veio ao mundo na choupana de um pastor de ovelhas em meio aos Alpes. Aos 13 anos de idade, Zwinglio foi para Berna, capital da Suíça, e ali os frades, padres, demonstraram interesse nesse rapaz promissor, querendo que ele estudasse para ser um sacerdote. O pai dele não gostou da ideia, tirou ali daquela cidade, ele voltou para casa, mas a ideia de servir a Deus, de se aprofundar nos conhecimentos da palavra de Deus, não abandonou Zwinglio. Logo ele foi chamado para fora da Basileia, a fim de começar a obra de sua vida inteira. Sua primeira função foi cuidar de uma paróquia nos Alpes. Ordenado padre, ele se dedicou de todo o coração à busca da verdade divina. É outra pessoa que, como Lutero e outros reformadores, amava a Deus e a obra de Deus. Veja que ele se dedicou de todo o coração à busca da verdade divina. Dedicou seus esforços, tempo, para conhecer a verdade de Deus na palavra. Repito, esse é o tipo de motivação que deve também nos mover. Querer sempre conhecer mais e mais da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Foi ela que motivou essa reforma protestante que mudou o rumo da história do cristianismo. E é a Bíblia também que pode promover uma reforma em sua vida, mudando também a sua história, o seu destino. Permita que a Bíblia seja esse elemento de reavivamento e reforma em sua vida. Dedique tempo, esforço, de todo o coração, como esses homens aqui fizeram no passado. E eu tenho certeza de que mudanças também ocorrerão na sua vida. Quanto mais examinava as Escrituras, mais claramente via o contraste entre a verdade e os falsos ensinos de Roma. Ele se sujeitou à Bíblia e a aceitou como a palavra de Deus, a única regra suficiente e infalível. Entendeu que as Escrituras precisam ser a própria intérprete. Buscou todos os auxílios disponíveis para obter uma compreensão correta de seu significado e pediu a ajuda do Espírito Santo. Comecei a pedir a Deus sua luz, escreveu posteriormente Zwinglio, e as Escrituras se tornaram muito mais fáceis para mim. Que exemplo tremendo, né? Também desse reformador. Entender que a Bíblia é a única regra suficiente e infalível, é como nós adventistas cremos, né? Sola Escritura, a Bíblia infalível, toda inspirada de capa a capa. Ele entendeu que as Escrituras precisam ser a própria intérprete, não precisamos que outros venham nos dizer como entender a Bíblia, que outras literaturas
sejam usadas para interpretar a palavra, nós temos que lê-la por nós mesmos e pedir ao Espírito Santo, como fez aqui Zwinglio, compreensão da palavra. E nós teremos, porque Deus quer nos revelar sua vontade nas páginas sagradas. Continuando aqui na leitura, na página 78 aqui desta edição, que, como eu já disse, é a edição missionária que será distribuída, né, nos próximos 2 anos. Nunca escrevi uma palavra para Lutero, nem ele para mim, diz aqui o Zwinglio. E por quê? Para demonstrar o quanto o espírito está em união consigo mesmo, uma vez que nós dois, sem nenhuma combinação, ensinamos a doutrina de Cristo com tamanha uniformidade. Interessante isso, né? Eles não trocaram cartas, não trocaram ideias, até para que as pessoas percebessem que, independentemente, pessoas podem chegar à compreensão da verdade. Que ele e Lutero, Zwinglio e Lutero, estavam pregando a mesma mensagem da salvação pela fé em Jesus Cristo. Para muitos, foi um amargo desapontamento ficar sabendo que sua difícil jornada tinha sido em vão. Para aqueles que peregrinavam, que se autoflagelavam, que buscavam o perdão por meio de sacrifícios. Então, Zwinglio começou a pregar contra isso, contra essas penitências, e muita gente, entendendo, ficou desapontada ao saber que aquilo ali era em vão. Não conseguiam compreender o perdão livremente oferecido por meio de Cristo. Estavam satisfeitos com a maneira de que Roma os dirigia. Era mais fácil confiar na salvação, a salvação aos sacerdotes e ao Papa, do que buscar pureza de coração. Veja só, muitas vezes as pessoas preferem lutar com suas forças humanas, barganhar, quem sabe, com Deus, como se suas obras, seus sacrifícios pudessem marcar pontos no céu. E, na verdade, não é assim que funciona. Biblicamente falando, a salvação é pela graça, era isso que os reformadores estavam ensinando, e que a obediência é uma resposta de amor ao Deus que nos salvou, não a causa da salvação. Por isso que eles preferiam entregar para Roma, que eles, ao pagarem indulgências ou ao se confessarem para um ser humano, pudessem então obter supostamente o perdão, do que buscar a pureza de coração por si mesmos. Sempre é mais difícil isso, embora Deus esteja disposto a nos ajudar nesse caminho de busca pela pureza, de perdão dos pecados e de reforma de vida. Dessa maneira, a verdade viajou de cidade em cidade, a verdade que Zwinglio pregava. E o número de peregrinos ao altar da Virgem Maria diminuiu drasticamente. As ofertas também foram reduzidas, bem como o salário de Zwinglio, que vinha delas. Mas isso só o levou a se alegrar por ver que o poder da superstição estava se quebrando. A verdade começava a ganhar espaço no coração das pessoas. Interessante essa atitude, né? Ele, como padre, deveria pregar sobre as indulgências, sobre as penitências, sobre a importância das peregrinações até o altar daquela estátua da Virgem Maria, mas ele começou a pregar a inutilidade disso. Como o salário dele vinha dessas ofertas, ele começou a receber menos também, mas ficou feliz com isso, porque a verdade estava sendo pregada. Bem diferente da postura de muitos ditos pastores de hoje em dia, na verdade, que preferem ganhar dinheiro em lugar de pregar a verdade, que é impopular. Preferem pregar uma mensagem, um evangelho fácil, muitas vezes baseado no emocionalismo vazio, na operação de milagres, de falsas profecias, porque essas coisas encantam, chamam a atenção e atraem pessoas, enquanto a verdade da palavra de Deus fica ali em segundo plano, terceiro ou quarto planos. Sejamos como os Zwinglio, se for para perder, para exaltar a verdade, que assim seja. Não buscar apenas nossos interesses pessoais. Zwinglio preferiu ter o salário diminuído a diminuir o evangelho. Após 3 anos, Zwinglio foi chamado para pregar na Catedral de Zurique. Essa que eu quero que você veja no fim desse vídeo aqui, dessa explicação aqui do capítulo. Na Catedral de Zurique, a cidade mais importante da Confederação Suíça. Faça todo esforço possível para recolher a renda dos membros, disse Roma para Zwinglio, sem deixar de lado nem mesmo os mais simples. Seja diligente em aumentar os recursos provenientes dos enfermos, das missas e, de modo geral, de toda a função da igreja. E Zwinglio não aceitou isso, ele se recusou a extrair dinheiro das pessoas, manipulando a fé delas. Zwinglio ouviu em silêncio essa instrução e disse em resposta:
A vida de Cristo foi escondida do povo por tempo demais. Pregarei todo o evangelho de Mateus. Consagrarei meu ministério à glória de Deus, ao louvor do seu Filho e à real salvação das pessoas, e ao seu crescimento e verdadeira fé. Que exemplo de um servo de Deus! É a Cristo que desejo conduzir vocês, disse Zwinglio na sua mensagem. A Cristo, a verdadeira fonte de salvação. Assim, os dois movimentos avançaram, Roma dando licença para o pecado e o transformando em sua fonte de renda, e os reformadores condenando o pecado e apontando para Cristo como o sacrifício e libertador. Diferença de sistemas religiosos aí marcante. A praga ou peste negra assolou toda a Suíça no ano de 1519. Muitos reconheceram como era inútil e sem valor o perdão que haviam comprado. Interessante, porque nessas crises, quando acontece uma guerra, uma crise política, econômica, uma doença, uma pandemia, as pessoas percebem que a religião formalista, que uma religião meramente de palavras não resolve nossos problemas. Nós precisamos de uma fé real, de uma religião verdadeira, de uma conexão genuína com Deus. Frequentemente nessas crises, as pessoas se dão conta disso. E eu entendo que muitas vezes Deus permite que certas coisas complicadas aconteçam na sociedade, no mundo, em nossa vida também, para que nós acordemos do marasmo espiritual, da mornidão e corramos para Ele como a verdadeira solução para nossas reais necessidades. À medida que a reforma se estabelecia em Zurique, seus frutos passaram a ser vistos de forma mais plena na redução do crime e na promoção da ordem. Note que a verdadeira pregação, o verdadeiro evangelho, ele tem um poder que é como o sal da terra mesmo, de conservar, de ajudar a sociedade a ser melhor. No caso de Zurique, veja que até o crime e a ordem foram afetados, né, pela pregação da verdade na palavra de Deus. A Bíblia tem esse poder preservador, conservador, transformador. O costume não tem força nenhuma em nossa Suíça, a menos que concorde com a Constituição. Em questões de fé, a Bíblia é nossa Constituição. Disse aqui um reformador representante de Zwinglio durante uma reunião aqui, um concílio que foi convocado para debater ideias católicas de um lado e protestantes de outro. Naturalmente que a liderança católica nesse momento disse que havia ganhado a discussão, mas ficou bem claro que eles não tinham autoridade bíblica e usavam apenas a autoridade eclesiástica, a autoridade da força, enquanto os reformadores aqui, defensores das ideias de Zwinglio, eles usaram a Bíblia Sagrada e, em sua simplicidade, deixaram claro que a reforma estava com a razão. E aí eles disseram isso: o costume não tem força nenhuma em nossa Suíça, a menos que concorde com a Constituição. Em questões de fé, a Bíblia é a nossa Constituição, ou seja, a autoridade maior. E o último parágrafo aqui desse capítulo, na página 81, diz assim: a discussão prosseguiu por 18 dias. Dessa reunião convocada para debate. Os representantes de Roma alegaram vitória. A maioria dos delegados tomou o partido de Roma. O concílio então pronunciou que os reformadores foram derrotados e declarou que Zwinglio e seus companheiros deveriam ser excomungados da igreja. Mas a disputa resultou em nova energia para a causa protestante. Não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam em prol da reforma. E a reforma ia crescendo, depois nós veremos no próximo vídeo como aconteceu também na Alemanha e em outros lugares. Maravilhoso ver realmente como Deus encheu de coragem e convicção essas pessoas que promoveram esse movimento poderoso chamado de Reforma Protestante, e eu peço a Deus que Ele faça o mesmo conosco, que nós possamos ser os reformadores, as reformadoras aqui no século XXI, que amemos a palavra de Deus acima de tudo, sejamos enchidos do Espírito Santo e com coragem também possamos proclamar essa verdade ao mundo. Na sequência, então, você vê aí a minha entrevista com um amigo, o pastor Ivan Fernandes, que trabalha na Suíça já há alguns anos. 6 anos atrás eu estive lá na igreja dele, então fiz essa pequena entrevista ali ao lado da Catedral Protestante de Zurique. E em seguida você verá então um vídeo que eu gravei em frente ao Museu da Reforma Protestante, que fica ao lado ali da Catedral, essa em que Zwinglio, Calvino também pregou ali, né? É realmente um símbolo da Reforma Protestante. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Olá, eu estou aqui em Zurique, na Suíça,
Atrás vocês podem ver aqui a igreja protestante, na qual Zwinglio, Ulrich Zwinglio, grande reformador, pregou e ali deu também seus ensinamentos a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E está aqui comigo o pastor Ivan Fernandes. Ele é pastor aqui em Zurique, na igreja brasileira latina, que fala portuguesa e espanhol, aqui em Zurique. E eu gostaria de saber de você, Ivan, qual o papel, a importância que esse reformador Zwinglio teve realmente na história do cristianismo, né? E por que ele é considerado como sendo talvez um dos maiores precursores desse movimento de reforma protestante? Eu diria que o Ulrich Zwinglio, que foi o precursor, como você falou, da reforma na Suíça alemã, ele foi praticamente um filho da reforma alemã de Lutero. Ele praticamente bebeu da fonte de Lutero, sendo que em alguns pontos ele divergiu da visão teológica que Lutero tinha. Ele tem uma importância muito grande, inclusive essa igreja que está atrás aqui, que vocês podem ver uma parte dela. Esta igreja foi construída no século XII da nossa era, era uma igreja católica dedicada a São Félix e a Santa Régula, que com a reforma foi dada para a igreja reformada, a igreja protestante suíça. Ele é bastante respeitado, ele praticamente foi quem pôs ordem, pôs o ritmo protestante reformador dentro da igreja na Suíça, a parte alemã. Falando da parte alemã. Sim. Resumido, assim, claro que certamente a teologia que ele propôs teve muitos desdobramentos, né, e tudo mais, mas em resumo, assim, qual seria a essência da pregação de Zwinglio que realmente abalou este país e, por que não dizer, o próprio planeta, né, com os desdobramentos da reforma protestante? Como eu falei anteriormente, praticamente Zwinglio seguiu os passos, em muitas partes, seguiu os passos de Lutero, de sola a escritura, ou seja, só a palavra de Deus. E em muitos aspectos ele fez praticamente o mesmo que Lutero fez na Alemanha. Um convite para que se abandonasse os dogmas. Exato. E se utilizasse apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Né? Porém, essa regra de fé é questionável, até que ponto? Agora você é um pastor protestante, um pastor adventista, né? Vivendo aqui no século XXI, realizando seu trabalho, a sua missão, nesta época, aqui no mesmo lugar em que séculos no passado, Zwinglio e outros reformadores pregaram o Evangelho. Como é que você se sente como, inclusive um brasileiro, né, suíço, pregando o Evangelho aqui e agora? Quais são os desafios em comparação com os desafios que eles encontraram naquele tempo e agora você tem? E de que forma esse espírito da reforma que a gente pode respirar aqui nessa cidade, neste país, ele te ajuda a impulsionar o seu ministério? A tua pergunta é bastante complexa, porque na realidade a vida aqui na Europa, na Suíça principalmente, nós temos uma qualidade de vida tão grande, tão boa, que principalmente para o cidadão suíço, tudo que ele necessita, ele tem como alcançar de forma, como posso dizer, financeira, escola, social, etc., fazendo com que Deus entre em segundo plano. Ou seja, totalmente ao inverso do que era a Suíça na época da Reforma. Que a religião premiava todos os aspectos da vida. Exatamente, principalmente porque esse cantão, na época da Reforma, continha aproximadamente 5.000 pessoas, habitantes, não falando do cantão, mas a cidade de Zurique. O cantão é mais ou menos o cantão seria todo o estado, okay. E a cidade de Zurique era composta de aproximadamente 5.000 pessoas. E a visão era outra. Hoje, na visão pós-moderna, as pessoas não querem saber de Deus, porém, aparentam não querer saber de Deus, tendo metodologia trabalhada, aperfeiçoada, tendo um pouco de carisma, a gente consegue chegar aos suíços também, porque eles também necessitam de Deus. Afinal de contas, a ordem do mestre foi: ide pregar o evangelho em todo o mundo para que as pessoas possam ser salvas, né? Então o oferecimento da salvação, do conhecimento de Deus deve ser dado a todas as pessoas, não importa o continente, não importa o país, onde quer que você esteja, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, assuma a sua missão. Pessoas no passado, pessoas no presente fazem isso, fizeram isso, e você também pode ser, quem sabe, um reformador na sua família, na sua casa, ou pelo menos na sua vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Eu estou aqui em Genebra, na Suíça, cidade na qual viveu o reformador João Calvino,
um dos grandes nomes da Reforma Protestante. Aqui atrás de mim você pode ver o Museu da Reforma Protestante, local onde estão ali documentos, fotos e móveis, utensílios também dos reformadores, muitas informações interessantes sobre essa época importante da história do cristianismo. Aqui ao lado você pode ver a catedral protestante, onde Calvino algumas vezes também pregou durante os cultos que foram realizados ali. A grande lição que eu posso tirar ao visitar esses lugares aqui tão significativos é de que é muito importante as pessoas terem liberdade de culto. Uma das lutas que os reformadores tiveram foi justamente para que as pessoas pudessem ter a Bíblia na língua delas e também pudessem ter liberdade para cultuar Deus segundo os ditames da consciência de cada um. Só que a Reforma Protestante não deveria ter terminado no século XVI. Esse espírito de que a Bíblia deveria ser a única regra de fé e prática deveria prosseguir. Eu sou feliz pelo fato de que pertenço a um movimento chamado Adventista do Sétimo Dia. No século XIX, seguindo o espírito da Reforma, pioneiros adventistas também levaram avante seus sonhos de que pudessem cultuar a Deus de acordo com a sua consciência e de acordo com os estudos que fizeram da Bíblia, e puderam também, com esse esforço, redescobrir verdades que estavam sepultadas pela poeira da história. Os reformadores protestantes redescobriram a grande verdade de que a salvação é pela fé, unicamente pela fé. Eles lutaram contra as indulgências, contra a ideia de pagar pelo céu, lutaram também contra a ideia de que Deus é uma entidade punitiva que está ali querendo apenas castigar as pessoas, e libertaram muitas pessoas para crer num Deus misericordioso e que leva em conta a fé das pessoas, a confiança que elas têm na graça salvadora para serem salvas. No século XIX, os adventistas puderam, nesse espírito da reforma, proclamar verdades, redescobrir verdades que tinham que ver com a volta de Jesus, com a guarda do quarto mandamento, o sábado da lei de Deus, com o santuário celestial, o estado do ser humano na morte, que é como se fosse um sono, não é? E do qual despertarão os mortos na ressurreição, na volta de Cristo. Então, esse mesmo espírito deveria caracterizar as pessoas que vivem também no século XXI, ou seja, usar a Bíblia como regra de fé e investigá-la, deixando de lado, quem sabe, seus preconceitos, suas pressuposições, seus dogmas religiosos. Buscar na Bíblia a verdade que salva, buscar na Bíblia o caminho correto para a sua vida e o caminho que leva a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador.